Entre os antigos manuscritos religiosos, poucos despertam tanta curiosidade quanto o livro de Enoque. Carregado de histórias intrigantes sobre anjos que se rebelaram, criaturas gigantescas, saberes ocultos e profecias sobre o fim dos tempos, esse texto continua a fascinar estudiosos e curiosos até hoje. Nos últimos tempos, ele voltou ao centro das atenções, chegando inclusive a ser tema de discussões no popular podcast The Joe Rogan Experience. Afinal, por que o Vaticano decidiu rejeitar esse livro? E o que a inteligência artificial revelou ao investigar seu verdadeiro conteúdo? O livro de Enoque é uma antiga obra judaica que, embora tenha sido amplamente respeitada por determinados grupos em seu tempo, acabou sendo descartada ou esquecida pelas correntes principais do judaísmo e do cristianismo. Embora hoje não faça parte da Bíblia hebraica oficial nem do cânone da maioria das denominações cristãs, o livro continua atraindo o interesse de historiadores, teólogos e de qualquer pessoa fascinada por mistérios bíblicos. Os estudiosos datam diferentes partes do manuscrito, entre cerca de 300 a.C. e 100 a.C., sugerindo que ele surgiu num período complexo, quando muitas ideias religiosas diversas estavam sendo compartilhadas e registradas. Essa linha do tempo o coloca próximo a outros escritos importantes que circulavam entre comunidades judaicas, nos séculos que antecederam e sucederam o início da Era Comum. O texto está preservado de forma mais completa na Igreja Ortodoxa Etíope, que mantém o Livro de Enoque em sua coleção de escrituras. Essa aceitação significa que, embora a maioria das denominações cristãs ocidentais e das comunidades judaicas não o trate como canônico, ele continua oficialmente reconhecido por uma das igrejas cristãs do mundo. Nesse contexto etíope, o livro é às vezes chamado de um Enoque, para distingui-lo de escritos relacionados que surgiram posteriormente. Historicamente, o livro de Enoque tem gerado debates sobre sua origem e legitimidade. Referências precoces a ele aparecem nos escritos de pais da Igreja, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, que às vezes o citavam ou respeitavam. Entre os manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran, foram descobertos fragmentos do livro de Enoque em aramaico, o que confirma que ele estava disponível e, possivelmente, era bem estudado em certos grupos judaicos no final do período do Segundo Templo. O texto gira em torno das visões e ensinamentos atribuídos a Enoque, uma figura bíblica que aparece no livro do Gênesis. Diz-se que Enoque viveu 365 anos, que é significativamente menos do que os outros patriarcas listados no Gênesis. Além disso, a Bíblia afirma que Enoque andou com Deus e foi levado por Deus, em vez de experimentar a morte. Essa breve referência em Gênesis abriu caminho para muitas tradições que expandiram sua vida, sua relação com o divino e seu destino. Era natural que escritores posteriores especulassem sobre o papel único de Enoque entre as figuras bíblicas. E o livro de Enoque é um dos principais frutos dessa especulação. Como muitas partes da literatura judaica antiga foram escritas para explicar mistérios não abordados pela Torá ou pelos profetas, não surpreende que a história em comum de Enoque tenha inspirado novas obras. Nos séculos que antecederam o tempo de Jesus, grupos judaicos produziram diversos textos, frequentemente rotulados como apócrifos ou pseudepígrafos, que respondiam a perguntas não tratadas pelas escrituras oficiais. O livro de Enoque pertence a essa ampla categoria. Ele tenta preencher lacunas, especialmente sobre anjos, a natureza do universo e o fim dos tempos. Com o tempo, o livro de Enoque foi deixado de lado pelas autoridades religiosas tradicionais. Alguns argumentam que isso se deve às afirmações surpreendentes sobre anjos caídos, o nascimento de gigantes conhecidos como Nefilim e a possibilidade de um conhecimento avançado transmitido à humanidade. Outros apontam suas referências que soam demais como descrições da vinda de um Messias, figura que logo seria associada a Jesus Cristo pelos primeiros cristãos. Esses fatores o tornaram controverso tanto no judaísmo rabínico quanto em muitos círculos cristãos. Ainda assim, sobreviveu na Etiópia, onde permanece como um texto vivo. Enoque na genealogia bíblica. Enoque é apresentado na Bíblia hebraica como parte da genealogia que remonta a Adão, o primeiro homem. Segundo Gênesis, ele é bisavô de Noé, o que o liga diretamente à linhagem da história do dilúvio. Essa parte da genealogia está em Gênesis 5, que nomeia os patriarcas de Adão até Noé. Cada patriarca é descrito como tendo vivido por muitos séculos,
Mas Enoque se destaca porque se diz que viveu 365 anos, e depois não estava mais, pois Deus o tomou. Essa frase, Deus o tomou, tem intrigado fiéis e estudiosos por séculos. A maioria das figuras bíblicas simplesmente morre, mas a história de Enoque é especial. Essa diferença levou à ideia de que ele pode ter sido levado ou transladado ao céu sem experimentar a morte da forma usual. No texto de Hebreus 11:5, no Novo Testamento, há uma referência a Enoque não ter visto a morte por causa de sua fé. Essa breve declaração bíblica forneceu base para mais especulações, alimentando os relatos reunidos no livro de Enoque. As tradições e o folclore judaicos frequentemente elaboram histórias sobre figuras bíblicas com descrições mínimas, mas sugestivas. No caso de Enoque, a lacuna era grande o suficiente para permitir o desenvolvimento de mitos inteiros ou narrativas extensas ao seu redor. Mais tarde, intérpretes afirmaram que Enoque foi mostrado os mistérios da criação, a estrutura do universo e o funcionamento dos céus, tudo registrado por ele em escritos para as gerações futuras. Vale mencionar também que algumas tradições identificam Enoque com Melquisedeque, um misterioso sacerdote-rei mencionado em Gênesis na época de Abraão. Melquisedeque é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, e sua aparição repentina e sem histórico familiar no livro do Gênesis o tornou uma figura fascinante. Embora essa identificação de Enoque com Melquisedeque não seja universalmente aceita, ela faz parte de uma tradição mais ampla, que tenta conectar diferentes personagens antigos, que tiveram relações incomuns com Deus e com a humanidade. Em vários textos apócrifos e pseudepígrafos, Enoque é retratado compartilhando sabedoria com seus descendentes, muitas vezes focando em temas morais, espirituais ou cósmicos. Ele é apresentado como um homem justo, que se destacou num mundo cada vez mais corrompido, especialmente nas gerações anteriores ao dilúvio. Quando combinamos isso com o fato de que Enoque supostamente não enfrentou a morte comum, é fácil entender por que histórias sobre suas jornadas aos reinos celestiais se tornaram tão difundidas nos textos religiosos antigos. O livro de Enoque usa esse pano de fundo para desenvolver narrativas sobre os encontros de Enoque com seres divinos, seus alertas aos anjos caídos e seu papel em revelar sabedorias ocultas à humanidade. Apesar de ter sido excluído da Bíblia hebraica, Enoque continua sendo uma figura bem conhecida por causa da menção intrigante de seu desaparecimento e das inúmeras lendas que o cercam. Místicos judeus medievais, como os envolvidos na tradição Merkabah, às vezes retratavam Enoque como um escriba celestial ou uma figura angelical. Essa ideia de que Enoque se transformou em anjo após ser levado por Deus está refletida em alguns trechos do livro de Enoque, onde ele assume um papel que vai além do de um profeta ou sábio humano comum. Um tema central no livro de Enoque é o relato sobre os anjos chamados de vigilantes, que foram designados para observar a humanidade, mas acabaram corrompidos. Esses vigilantes, num total de 200, desceram à terra nos dias de Jared, pai de Enoque, e formaram um pacto para levar adiante seus planos. Senjaza é nomeado como o líder deles na maioria das versões do texto, e ele teme que, se apenas ele ousar quebrar a lei divina, arcará sozinho com toda a culpa. No entanto, os outros anjos também se comprometem com o mesmo ato, jurando juntos. O pecado deles envolve tomar mulheres humanas como esposas e ensinar conhecimentos proibidos à humanidade. Em Gênesis 6:1-4, essa ideia aparece brevemente. Os filhos de Deus veem que as mulheres humanas são belas, tomam-nas como esposas e geram uma prole híbrida conhecida como os Nefilim. No livro de Enoque, esses Nefilim são descritos como gigantes sedentos de sangue, que devastam a terra com violência e maldade. O texto afirma que o tamanho desses gigantes era imenso, e que eles consumiam muitos dos recursos da terra, chegando até ao canibalismo e a outras formas de corrupção. Um dos vigilantes em particular, Azazel, ensina aos humanos a metalurgia, o uso de armas, cosméticos e outros ofícios que levam à vaidade e à violência. Outros ensinam encantamentos, astrologia, conhecimento sobre as nuvens e o funcionamento das constelações. Essa súbita disseminação de conhecimento avançado, segundo o livro de Enoque, afasta os humanos da reverência natural por Deus. Em vez disso, conduz à soberba, às guerras e a diversos pecados. A aparição desses anjos caídos e de seus filhos gigantes torna-se uma das principais razões para o grande dilúvio.
Na narrativa de Enoque, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para que intervenha contra os vigilantes e seus filhos. Deus envia Uriel para avisar Noé sobre o dilúvio que está por vir, instruindo-o sobre como sobreviver. Rafael recebe a ordem de prender Azazel, enquanto Miguel deve punir o restante dos vigilantes. Isso explica como o caos é eventualmente contido, e como apenas a linhagem justa de Noé sobrevive. Essa história oferece um pano de fundo à narrativa bíblica do dilúvio, sugerindo que a corrupção da humanidade não foi apenas um fracasso moral, mas também parcialmente causada por seres angelicais que introduziram artes proibidas. Para alguns leitores, isso é muito mais dramático do que a breve menção em Gênesis 6. Também amplia o papel de Enoque. Ele atua como mensageiro, testemunhando esses eventos e suplicando a Deus por misericórdia, embora o desfecho seja o julgamento divino dos Nefilim e dos vigilantes. O livro dos vigilantes. O livro dos vigilantes é geralmente considerado a parte mais antiga e talvez a mais influente do Enoque. Ele começa com um anúncio de julgamento contra os anjos que caíram e também funciona como um aviso à humanidade. Enoque é apresentado como um homem justo, cujos olhos são abertos por Deus, permitindo-lhe ver visões dos céus. Ele testemunha os reinos espirituais e aprende tudo, desde as origens dos anjos até o destino dos justos. Um ponto marcante é que essa seção retrata Enoque como um mediador. Ele é informado sobre a punição que se aproxima dos vigilantes, mas também é solicitado pelos próprios vigilantes a interceder por eles diante de Deus. Em algumas versões, ele leva o pedido dos vigilantes até o trono divino, embora o pedido de perdão seja negado. Essa parte do texto enfatiza a seriedade da ordem cósmica. Os anjos têm um papel determinado, e ultrapassar os limites entre o divino e o humano traz consequências graves. O livro dos vigilantes também descreve as viagens de Enoque por várias partes da criação. Ele visita diferentes camadas do céu, ou locais místicos, como os lugares onde os espíritos dos mortos aguardam julgamento e onde os anjos que pecaram estão aprisionados. Essas descrições oferecem um dos primeiros exemplos de literatura apocalíptica judaica, na qual um visionário é conduzido por realidades celestiais para aprender segredos sobre o futuro ou sobre a estrutura moral do universo. Essa seção enfatiza fortemente o tema do fim vindouro. Explica que um dia Deus virá com seus exércitos sagrados para julgar todos os seres. Era uma mensagem poderosa para pessoas que viviam tempos incertos, lembrando-as de que todo poder terreno deve se submeter a uma autoridade superior. O livro dos vigilantes também lembra seus leitores de que, embora os anjos sejam poderosos, eles não estão acima da lei divina, e que a humanidade também será responsabilizada por como responde ao conhecimento recebido. Ao explorar o papel de Enoque, vemos que ele é mais do que um observador. Ele se torna um canal de sabedoria que explica tanto a razão para o grande dilúvio, quanto o código moral inabalável de Deus. Ao mesmo tempo, ao fornecer mais detalhes sobre os filhos de Deus mencionados brevemente em Gênesis, o texto tenta responder por que o mundo estava tão corrompido moralmente antes da época de Noé. O livro das parábolas. O livro das parábolas, que abrange os capítulos 37 a 71, muda o foco direto dos vigilantes para temas mais amplos, como julgamento, esperança messiânica e o fim dos tempos. Ele fala de uma figura chamada o Filho do Homem, o escolhido e o justo, que se senta em um trono de glória. Muitos estudiosos veem paralelos com ideias sobre o Messias que mais tarde aparecem nos escritos cristãos. Nesses capítulos, Enoque continua sendo o receptor de visões, mas agora elas envolvem o destino de governantes, pecadores e o julgamento final do mundo inteiro. O texto é frequentemente visto como um desenvolvimento posterior, construído sobre a narrativa apresentada no livro dos vigilantes. Enquanto os vigilantes enfatizam a corrupção dos anjos e de sua prole, o livro das parábolas estende a ideia de justiça divina para os governantes humanos e governos ímpios. A expressão «filho do homem» aqui é fundamental. Na Bíblia hebraica, filho do homem geralmente significa apenas ser humano. Mas nestes capítulos de Enoque, parece se referir a um título especial, apontando para um indivíduo escolhido que julgará o mundo com justiça.
Passagens do Novo Testamento frequentemente usam Filho do Homem para se referir a Jesus, especialmente nos Evangelhos. Alguns leitores veem uma ligação, sugerindo que escritores cristãos primitivos podem ter conhecido o livro das parábolas e tomado emprestada sua linguagem. No entanto, como o livro das parábolas não foi encontrado entre os fragmentos de Qumran, surgem dúvidas quanto à sua data exata. É possível que ele tenha aparecido depois que outras seções de Enoque já eram conhecidas. Ainda assim, o livro das parábolas oferece uma janela para o pensamento judaico sobre mediadores celestiais e eventos do fim dos tempos. Ele descreve um mundo no qual os justos serão recompensados, os ímpios enfrentarão o castigo divino e os governantes opressores não escaparão de seu destino. A presença dessa escatologia detalhada reflete o clima religioso do período do Segundo Templo, quando muitos grupos judaicos lidavam com turbulência política, dominação estrangeira e dúvidas sobre quando a justiça divina se manifestaria. Esses capítulos também introduzem mais figuras angelicais, algumas das quais guiam Enoque em suas visões. Enoque experimenta diferentes níveis de realidade, onde vê como as ações na terra se conectam com consequências nos céus. O livro das parábolas é, portanto, uma peça central da literatura apocalíptica judaica antiga, ao lado de textos como o livro de Daniel. Seu estilo e conteúdo levaram muitos a compará-lo com outros escritos que tratam do destino final do mundo e da chegada de um julgamento especial. O livro astronômico. O livro astronômico, também chamado de Livro dos Luminares, é outra seção de destaque de Enoque. Ele se concentra na ordem cósmica, especialmente nos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Muitos estudiosos acreditam que os fragmentos encontrados em Qumran contêm informações mais amplas do que as versões posteriores, sugerindo que as versões iniciais podem ter sido ainda mais detalhadas sobre os céus. Nesta seção, o anjo Uriel é descrito guiando Enoque através do funcionamento do cosmo. Uma das ideias principais é a de um calendário solar de 364 dias, no qual cada ano é dividido em 4 partes iguais, ou estações. E cada estação é dividida em 3 meses de 30 dias, mais um dia adicional. Esse design resulta em exatas 52 semanas por ano, sempre começando no mesmo dia da semana. Um calendário assim também foi promovido pela comunidade que escreveu o Livro dos Jubileus, um texto descoberto entre os manuscritos do Mar Morto. Ele ressalta a crença de que a observância correta dos tempos sagrados e festivais depende de um calendário solar preciso, em vez do sistema lunar utilizado por outros grupos judaicos. Para muitos, o livro astronômico destaca o interesse que alguns judeus antigos tinham por astronomia e medição do tempo. Em vez de vê-lo como puramente mítico ou simbólico, alguns o interpretam como uma tentativa precoce de alinhar a vida religiosa a uma visão ordenada da criação, em que o conhecimento preciso dos céus reflete o projeto perfeito de Deus. Outros enxergam propósitos místicos ou esotéricos, apontando que são anjos que ensinam esses segredos a Enoque, o que implica que esse conhecimento é sagrado e não amplamente conhecido. Esse livro também inclui alguns ensinamentos morais, mostrando que a harmonia cósmica e a ordem moral estão interligadas. Os ciclos do Sol e da Lua, por exemplo, poderiam representar leis divinas que os humanos devem respeitar. Ao observar certos festivais no tempo correto, os fiéis permanecem em sintonia com essa ordem superior. Quando as pessoas se afastam da retidão ou adulteram o conhecimento sagrado, cria-se um desequilíbrio que leva à desgraça. Há também uma interação entre o livro astronômico e a história dos vigilantes. Alguns vigilantes introduzem conhecimentos de adivinhação ou astrologia de forma corrompida. Em contraste, o conhecimento transmitido por Uriel a Enoque é apresentado como legítimo e puro. Isso aponta para um tema subjacente. Em Enoque, o conhecimento vindo de Deus, compartilhado pelos canais apropriados, é fonte de vida. Mas o conhecimento obtido por meio da rebelião ou do engano traz destruição. O Livro dos Sonhos. O Livro dos Sonhos, capítulos 83 a 90, apresenta visões alegóricas que contam histórias sobre a história de Israel e do mundo. Alguns interpretam essas visões como abrangendo desde os tempos primordiais até a revolta dos Macabeus, no século II a.C.
Outros, especialmente dentro da Igreja Ortodoxa Etíope, acreditam que ele foi escrito muito antes do dilúvio, ainda na época de Enoque. Nessas visões, animais frequentemente simbolizam humanos ou diferentes grupos de pessoas, enquanto figuras humanas podem representar anjos. Por exemplo, um sonho pode retratar touros brancos para os patriarcas, enquanto touros negros ou outras criaturas podem representar nações corrompidas. É um método de codificação de eventos históricos reais em forma simbólica, uma técnica comum na literatura apocalíptica judaica. O livro de Daniel, por exemplo, usa bestas para simbolizar vários impérios. Ao listar ou sugerir diferentes épocas históricas, o livro dos sonhos oferece uma visão panorâmica de como o autor acreditava que a orientação divina interagia com a história humana. O texto sugere que Deus tem conhecimento de cada desenvolvimento importante, desde as primeiras gerações após Adão, até as guerras e lutas da própria época de Enoque, ou, possivelmente da época do autor, se considerarmos que esse texto foi escrito séculos depois. As pessoas fiéis a Deus são identificadas com certos símbolos animais, enquanto opressores ou idólatras aparecem como criaturas perigosas. Alguns argumentam que essas narrativas simbólicas apontam para uma resolução final. Apesar do caos e do sofrimento causados por rebeliões, guerras ou líderes corruptos, Deus salvará os justos. O livro dos sonhos não se concentra apenas em eventos negativos. Ele também antecipa uma restauração final, em que haverá paz, segurança e alinhamento com a vontade divina. Essa mensagem teria sido encorajadora para leitores que viviam sob ocupação, helenização forçada ou conflitos internos dentro da sociedade judaica. Uma razão pela qual o livro dos sonhos se destaca é que ele espelha o estilo de outros escritos apocalípticos encontrados dentro e fora da Bíblia. Esse estilo mistura visões, intérpretes angelicais e profecias codificadas. A diferença é que, em Enoque, é Enoque quem vê as visões, enquanto no livro de Daniel, é Daniel. Ambos servem como canais para revelações divinas sobre as circunstâncias presentes e os desfechos futuros. O que emerge aqui é a sensação de que, mesmo que as forças do mal pareçam fortes, há um plano oculto que corrigirá essas injustiças a seu tempo. Leitores que aceitam esse ponto de vista podem ver suas próprias lutas como parte de um padrão cósmico mais amplo. Essa era uma mensagem poderosa para aqueles que sentiam que o mundo visível ao seu redor estava cheio de dificuldades e que a justiça de Deus ainda não havia sido plenamente revelada. A Epístola de Enoque. A Epístola de Enoque, que normalmente abrange os capítulos 91 a 108, reúne um misto de ensinamentos éticos, visões apocalípticas e profecias específicas. Parte dessa seção inclui o que é chamado de Apocalipse das Semanas. Nele, a história do mundo é dividida em 10 semanas, cada uma representando um período ou dispensação específica. 7 dessas semanas pertencem ao passado, e 3 são voltadas para o futuro. O texto termina com uma visão de um novo céu, uma nova terra e eras intermináveis de bondade e justiça. A epístola também aborda deveres morais e espirituais, muitas vezes por meio de discursos dirigidos aos parentes de Enoque, como seu filho Matusalém. Enoque fala sobre a escolha entre o caminho da retidão e o caminho do erro, ligando essa escolha ao julgamento final de Deus. Uma das razões pelas quais a epístola é significativa é que ela une o papel de Enoque como profeta e como mestre. Ao contrário das sessões anteriores, focadas em eventos cósmicos e ações de anjos, aqui vemos uma exortação moral mais direta voltada às pessoas. Um trecho fascinante aparece na parte conhecida como o Nascimento de Noé, onde as circunstâncias do nascimento de Noé são relatadas. Diz-se que Noé tinha aparência diferente, com traços que se assemelhavam aos dos anjos, em vez dos humanos, comuns. Esse detalhe remete aos temas anteriores de intervenção divina ou angelical nas genealogias humanas. Enquanto o livro canônico do Gênesis não menciona nenhum sinal incomum no nascimento de Noé, o livro de Enoque expande essa lacuna, sugerindo uma conexão mais próxima com o reino celestial. A Epístola de Enoque também aborda o conceito de um futuro dia de julgamento. Reitera que todas as ações ocultas serão reveladas, e que aqueles que permanecerem fiéis aos princípios divinos serão recompensados. Os ímpios, em contraste, enfrentarão o castigo necessário.
Essa advertência repetida reflete um padrão comum em textos apocalípticos, nos quais há chamados urgentes ao arrependimento diante de um julgamento final iminente. Além disso, a epístola inclui referências à geração da luz, versus os destinados à escuridão, que podem ser vistas como uma divisão simbólica entre pessoas que abraçam a verdade divina e aquelas que persistem no erro. Muitos intérpretes conectam essas ideias a uma visão de mundo apocalíptica comum no período do Segundo Templo, uma época marcada pela dominação estrangeira, tensões internas e debates sobre a forma correta de seguir a lei de Deus. Visões dos primeiros pais da Igreja. Quando o cristianismo começou a se espalhar nos primeiros séculos depois de Cristo, várias figuras da Igreja primitiva tinham opiniões diferentes sobre o livro de Enoque. Alguns pais da Igreja escreveram sobre o texto com respeito, enquanto outros o rejeitaram. Entre os que demonstraram interesse estavam Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio. Eles, às vezes, referiam-se aos escritos de Enoque ao discutir anjos, demônios ou a ordem cósmica. Tertuliano chegou a chamar o livro de Enoque de Escritura, argumentando que ele havia sido rejeitado pelos judeus porque continha profecias sobre Cristo. No entanto, com o tempo, o livro de Enoque não passou a fazer parte do Novo Testamento cristão nem foi aceito no cânone judaico. Uma razão provável é que ele não foi originalmente escrito em hebraico. Algumas partes estavam em aramaico, e estava associado a grupos ou ideias que o mainstream via como marginais ou heréticas. Além disso, sua imagética vívida sobre anjos, gigantes e segredos celestiais pode ter parecido especulativa demais, especialmente à medida que a teologia cristã se tornava mais sistematizada. Mesmo assim, muitos estudiosos acreditam que seus temas influenciaram partes do Novo Testamento. Por exemplo, a Epístola de Judas no Novo Testamento cita uma profecia que corresponde a um trecho de 1 Enoque 1:9, sobre Deus vindo com milhares de seus santos. Essa conexão sugere que, ao menos, alguns cristãos primitivos conheciam os textos enoquianos e os tratavam como significativos. No norte da África, o apoio de Tertuliano foi notável, pois ele era um importante escritor cristão. Ele defendeu o livro de Enoque contra aqueles que questionavam sua autenticidade, apontando o uso feito por Judas como prova. No entanto, outras autoridades eclesiásticas eventualmente decidiram que as visões de Enoque não deveriam ser reconhecidas como canônicas. Um dos motivos possíveis é que o livro de Enoque inclui ideias que poderiam confundir os limites entre anjos e homens, um tema que a ortodoxia nascente talvez considerasse problemático. Além disso, as referências aos vigilantes podiam entrar em conflito com a posição oficial sobre os seres espirituais e seu papel na história da salvação. Apesar dessas disputas, os temas enoquianos não desapareceram. Eles ressurgiram na literatura medieval, no folclore e até em algumas tradições místicas. No entanto, foi na Etiópia que o texto original foi preservado na íntegra, copiado por séculos no antigo idioma ge'ez. Quando manuscritos etíopes de 1 Enoque chegaram ao conhecimento de estudiosos europeus no final do século XVIII e início do XIX, causaram alvoroço. Muitos conheciam 1 Enoque apenas por fragmentos em grego ou latim, ou por referências em obras mais antigas. A descoberta de uma versão completa reacendeu o interesse acadêmico e levou a traduções para idiomas modernos. Obrigado por assistir a mais um episódio. Enquanto ainda está por aqui, clique no vídeo na sua tela para mais conteúdo de qualidade.